Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente vai te contar. Hoje é quinta-feira e a gente vai falar para você sobre a religião, dando sequência aqui na leitura de O Profeta de Khalil Gibran. Bora lá? Bora lá. E um velho sacerdote disse: Fale-nos sobre a religião. E ele disse: Falei de alguma outra coisa aqui hoje? Não é a religião toda ação e toda reflexão? E aquilo que não é ação nem reflexão, mas o encantamento e a surpresa que sempre saltam na alma, mesmo enquanto as mãos talham a pedra ou tecem no tear? Quem é capaz de separar sua fé de ações ou sua crença de suas ocupações? Quem pode estender as horas à frente, dizendo: Estas horas são para Deus, e estas são para mim mesmo, essas para minha alma, e essas outras para o meu corpo. Todas as suas horas são asas que voam pela vastidão, de uma pessoa a outra. Aquele que exibe a moral como sua melhor veste, fica melhor nu. O vento e o sol não provocarão feridas em sua pele. E aquele que define sua conduta pela ética aprisiona seu pássaro canoro em uma gaiola. A canção mais livre de todas não ressoa por entre as barras e grades. E aquele para quem a adoração é uma janela a ser aberta, mas também fechada, assim não visitou a casa da sua alma, cujas janelas estão abertas de alvorada a alvorada. Quer continuar, Má? Continuo. Sua vida cotidiana é seu templo e sua religião. Sempre que o adentrarem, levem consigo seu ser por inteiro. Levem o arado, a forja, a marreta e o alaúde. As coisas que vocês moldaram por necessidade ou por prazer. Porque em devaneio não podem suplantar suas conquistas, nem ser vencidos por seus fracassos. E levem consigo todos os homens, porque em adoração não podem voar mais alto que suas esperanças, nem se humilhar junto a seu desespero. E se quiserem conhecer Deus, não se distraiam decifrando enigmas. É melhor olharem à sua volta e verão Deus brincando com os seus filhos. E olhem para o infinito e verão Deus caminhando nas nuvens, estendendo os braços no relâmpago e descendo na chuva. Deus está sorrindo nas flores e acenando entre as árvores. Nossa, que lindo. Ai, fiquei emocionada. É isso, amiga. É uma... Estávamos há pouco falando sobre pausas, as necessidades de pausas Nossa. e como é importante esses momentos de pausa para que a gente possa se conectar com a vida, né? Obviamente, a gente vive e executa, trabalha, realiza, busca, Uhum. tudo isso faz parte, né, da vida. Sim. Mas aqui a gente vê a importância também de estar conectado, de estar Exato. nesse lugar de ciência, né? Consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está buscando, e também, ao mesmo tempo, pausar. Pausar para refletir se eu estou avançando, se eu estou no caminho certo, se eu estou seguindo, né? Sim. Encantada com a surpresa à minha frente, né? Que ele traz aqui no comecinho do texto. E gosto também, Má, não sei o que que você acha, dessa primeira reflexão, né? Então, vamos relembrar um pouquinho aqui o texto desse profeta.
Para quem não viu, né, eu sugiro voltar lá no primeiro episódio, que é o prefácio, que é onde Hum, ele tem a. Logo depois do prefácio, tem a partida do navio. E ele chega num lugar, e aí, neste lugar que ele chega, que é esse lugar de Orfalese, as pessoas se reúnem em volta deste homem, que é o profeta, e começam a pedir que ele fale sobre algumas coisas, né? E aí a gente fez essa caminhada até aqui sobre o prazer, sobre a beleza, sobre o autoconhecimento, sobre a dor, justiça, enfim, todos os episódios que antecederam esse. E agora, quando chega aqui na religião, fale-nos sobre a religião. E aí ele começa com essa provocação. Eu falei sim. de alguma outra coisa aqui hoje? Tipo, é só o que eu tô falando. Só que eu estou falando, né? Religião, que é esse religar-se, né? Isso que eu ia falar, Alguém esse ligado. consegue, né? Aqui outra provocação. Alguém consegue separar? Cadê, meu Deus? A crença? Aqui, ó. Quem é É. capaz? De Quem é? separar sua fé. Olha, a fé são as nossas ações. E eu me ocupo daquilo que eu acredito, né? Quem é capaz de separar sua fé de suas ações ou sua crença de suas ocupações? Eu Quem? me ocupo daquilo que eu acredito. Como que eu separo Então, isso? olha isso que forte que você falou. Eu me ocupo daquilo que eu acredito. Lição de casa do episódio de hoje. Eu estou ocupada com o quê? É, O que me ocupa o dia? O que me ocupa o dia? Essa ocupação, ela está me provocando uma religação? Ou que partes que eu estou perdida? Porque ele fala aqui também de distração, né? Ó, não se uhum. distraiam decifrando os enigmas. Nossa, isso aqui aconteceu por causa de. Cuidado, olha, enquanto a gente fica tentando compreender o incompreensível, o misterioso, vive o mistério da vida. Esteja Nossa, atento. Estar atento é uma coisa, estar distraído é outra. E é. ficar tentando decifrar enigma é outra ainda, completamente diferente. Fala, Má, te interrompi no seu Não, fluxo. desculpa, eu que te interrompi, porque me veio uma frase de uma amiga muito querida, a Vanessa Alfiero, e Uhum. uma vez ela me falou, e era uma fase que tudo parecia um sinal. E ela olhou para mim lindamente, com aquela paz, com aquela calma que ela tem. Ela é uma juíza maravilhosa que trouxe o conceito da casa da família para o Brasil. E aí ela virou para mim e falou assim: Minha amiga, às vezes um charuto é só um charuto. Uhum. Mas naquele lugar, sabe, de. Volta, É, exato, volta exato. para a terra. E aí é o que diz aqui, né? Decifrando enigmas. Não, porque aí diz, ok. Se eu apenas deixar repousar isso no lugar da existência, do existir, do estar, olha, É. os enigmas às vezes eles são justamente para tirar o lugar daquilo que é, buscando aquilo que não se sabe. E aí Uhum. perde. Perdi É. a beleza. Aquele segundo do pôr do sol que você vai sair correndo para pegar o celular, para tirar a foto quando volta, já foi, Perdeu. Já foi. perdeu. É. Tem um filme que eu amo, amo. A Vida Secreta de Walter Mitty. Mais um para minha lista. Esse, dá pra gente assistir ele como sendo sabe, uma sessão da tarde? Belas É. imagens, uma historinha gostosinha, algumas vezes divertida. Dá pra passar, né, bem no mamão com açúcar. Só que não, né? Então, assim, por que que eu amo? Primeiro, porque a fotografia desse filme é lindíssima. Fala de aventura, de viagem, e eu amo. Mas é muito legal, porque
o enredo, né, sem querer dar spoiler, mas é a história de um cara que ele revela fotos. Acho que a gente já conversou até sobre isso, né? Uhum. Sim, Ele acho que sim. revela fotos. E para quem entende de fotografia, para quem gosta de fotografia, sabe que existe uma parceria muito importante a ser feita entre o fotógrafo, que é a pessoa que capta a imagem, e o laboratório, a pessoa dentro do laboratório que faz a revelação da foto. Porque essa pessoa que faz a revelação da foto, se ela não usar ali as matizes adequadas, se o trabalho não for alinhado com a ideia do fotógrafo, é outra imagem, não é a imagem que o fotógrafo quer trazer à tona, né? Então, assim, a arte da fotografia, ela envolve o tirar a foto, né, fazer a foto e a revelação da foto. E aí a gente tem esse cara que é um revelador de fotos da revista People, uma revista X. E aí tem vários fotógrafos que mandam imagens para compor a capa da revista. Essa revista foi vendida e vai parar de ser impressa. É, vai parar de ser impressa, ela vai virar uma revista digital. E aí a última capa da revista que vai para a banca, eles escolhem um determinado fotógrafo, que é o Chan, para fazer a foto. E o cara adora o trabalho do revelador dessa revista. E manda, faz um enigma com ele, faz uma brincadeira com o negativo dessa foto, para que ele possa fazer a revelação. E o cara, na sua distração, um cara com uma vida muito simples, muito cotidiana, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, perdeu o negativo, porque ele não se Ah, atentou a maneira como esse fotógrafo. Pensa, gente, ó, todo bom fotógrafo é um filósofo. Isso eu ouvi de uma professora minha que eu tive de fotografia. Porque o cara, para olhar a imagem, ele tá vendo outra coisa. Ele não tá vendo um copo, ele não tá vendo uma uhum. paisagem, ele tá vendo algo a mais, né? E na hora que ele Sim. vai fazer essa entrega desse negativo, ele traz um enigma, alguma coisa que o revelador deveria descobrir. E o cara não percebeu. E aí ele sai atrás desse fotógrafo pelo mundo. Então, um cara que tinha uma vida mega cotidiana, mega simples, tem que se aventurar em busca dessa fotografia. E é muito legal. E aí eu acho que vale a pena mesmo assistir para ver o caminho que ele percorre, lembrando que tudo que a gente desenvolve na nossa vida é uma jornada. Então, Uhum. assim, qual é a Sim. jornada que esse cara vai percorrer para o objetivo é ter a foto, mas para trazer essa imagem e que no final a imagem é surpreendente, é uma coisa bastante emocionante de você ver. Mas por que que eu contei tudo isso? Porque tem um momento do filme que esse fotógrafo, ele tá atrás de um leopardo das neves. Então, assim, é um bicho que é mega difícil fotografar. Ninguém consegue, ninguém consegue fazer a fotografia dele Uhum. também. Uhum. E ele tá no ponto certo, no momento certo que o bicho sai da caverna. E aí ele tá lá com a lente, aquelas lentes gigantescas, né? Todo preparado assim para tirar a foto, olhando para o bicho, e aí ele tira a cabeça da lente e vai e observa o bicho. Aí o carinha que tá do lado fala assim: "Você não vai bater a foto?" Aí ele falou: "Não. O que é belo não pede atenção. Tem hora que a lente me distrai." Gente, isso para mim Nossa. é de uma profundidade. Quantos momentos na nossa vida, e eu volto aqui para o texto, né? Quantos momentos na nossa vida a gente se distrai, seja com a lente, seja com enigma, seja Uhum. com alguma coisa, ai, futurística, mirabolante, porque tem que ter algo. É menos. Às vezes, toda a sua jornada é para estar ali só. E é um segundo, porque é muito rápido. O bicho saiu rapidinho e já voltou para a caverna. Não é um bicho que fica ali, fazendo pose para me fotografar. Uhum. A Sim. vida não fica fazendo pose para ser fotografada. E aí, quando o profeta traz aqui nessa frase, né? É melhor olharem à sua volta Ah, e verão Deus brincando com seus filhos. pois é. Olhem para o infinito.
e verão Deus caminhando nas nuvens, estendendo os braços no relâmpago e descendo na chuva. Agora, com o advento do celular, é, esses dias eu fui tomar um café com uma amiga e ela, né, demorou um pouquinho mais para chegar. Eu fiz questão de guardar o celular como eu fazia tão antigamente, que eu adorava ficar esperando, observando o movimento da rua. E que, obviamente, por conta do celular, já que tá atrasado, não tem problema, deixa eu adiantar aqui umas coisas, não sei o quê. E a gente perde essa Sim, conexão com o que está acontecendo à nossa volta. Então, é um perde muito. convite, né? A religião que ele está falando aqui é um convite para a gente estar presente nos momentos em que a gente está vivendo. Todas as suas horas são asas que voam pela vastidão, né, de uma pessoa, ainda na primeira página, na 117, no final, que voam pela vastidão de uma pessoa a outra, né? Então, quando você fala que ficou sentada contemplando ali o lugar, olhando ao redor, é, são suas asas ali voando também, colocando essa atenção nesse lugar, né? E esse convite de religar é algo que eu tenho feito pelo menos uma vez por semana. É o mínimo. Uma vez por semana eu preciso ir ao parque. Quem me acompanha nas redes sociais sempre tem um stories lá no parque, porque é intencional mesmo que eu faço isso, de ir ao parque e de fazer exatamente isso, observar uma folha que cai, sabe? Observar, às vezes eu me tenho uma pista de corrida e aí tem um super gramado em volta, e às vezes eu faço exatamente isso. Eu me agacho e eu me ponho ali observando as formigas. Quem olha e fala, louca, mas sabe, de ver, fala, ela, sabe, elas estão ali fazendo o trabalhinho delas e contemplar isso. Um outro parque que eu amo é o Parque do Ipiranga, e eu nunca vi tanta teia de aranha na minha vida Hum, como tem nesse parque do Ipiranga. E fica, quem for de São Paulo, vale o convite, fica do lado do Museu de Zoologia, tem o Museu do Ipiranga, o Parque da Independência, na verdade, que fica do lado do Museu de Zoologia, que é gratuito, que é uma delicinha de passeio de domingo. De domingo tem a feirinha lá embaixo. Mas nesse Parque da Independência é impressionante o tamanho das teias de aranha. E a espessura dos fios que elas fazem é um novelo, assim, é uma linha. E ela tá lá, faça chuva, faça sol, aquelas coisas enormes, umas teias enormes. E eu olho aquilo e eu falo, é Deus, né? O Deus de Spinoza, né? Como o Deus de Spinoza, que é a própria natureza. O Einstein dizia que sim. acreditava no Deus de Spinoza, que é contemplar. E aí eu tô já indo e voltando, mas Uhum, para esse mesmo final que ele fala, Deus está sorrindo nas flores e acenando entre as árvores. sim. Eu intenciono isso quando eu estou no parque, para esse religare, que Uhum. também entra nesse automatismo, que também entra na loucura do WhatsApp, do celular, do tem que fazer, tem que... Mas em algum momento, se eu não me chamar, se eu não me tocar com isso, não vai ter, não vai, não tem o religare, porque o religare é um fio meu, é um fio em mim, né? É algo que também se manifesta através de mim. Você tem que ser a sua própria tecelã. E Você aí, na tecer a página, sua teia. na página seguinte, tem a frase aqui, ó. Ixi, não aparece, né? Mas ela tá completamente pintadinha, que é: sua vida cotidiana é seu templo e sua religião. E aí, para mim, veio essa frase, falar, uau, como É. que eu trago a minha vida cotidiana, né? Como que eu trago a religião para coerência, né? Que acho que é o princípio da coerência, que aquele que exibe a moral como sua melhor veste ficaria melhor nu. Aí eu já fui pro topo de novo. Ó, pegando a continuidade aqui dessa frase que você trouxe da vida cotidiana, sempre que o adentrarem, levem consigo o seu ser por inteiro.
Ave Maria. Misericórdia. Misericórdia. Que é de novo, eu estou presente. Esses dias eu quase chorei no carro, né? Porque eu estava no trânsito, na avenida, e aí foi, gente, tava com os meus dois filhos no carro, e aí eu vi uma pessoa cega, né? Vindo na calçada com a bengalinha ali, né? Aquela que vai tateando o chão para. E ele Uhum, percebeu que ele estava numa esquina, parou, né? Não sei o quanto de deficiência visual ele tinha, mas eu sei que ele parou ali. Mas do nada, como diz o meu filho, do nada, apareceu um cara que pegou no braço dele e ajudou ele a atravessar a rua. Eu não sei de onde que aquele homem surgiu. Ele apareceu, pegou no braço da pessoa com deficiência e levou ela para o outro lado. E aí, no outro lado da calçada, esse rapaz foi para um lado e o cidadão com a deficiência visual foi para o outro lado. Eu olhei aquilo e eu falei, gente, olha a vida, como ela é rica e é, abundante. Que na hora em que você precisa, tá aqui ó, um milagre diante dos meus olhos, né? Uma pessoa com deficiência que na minha uhum, condição visual, não posso imaginar as dificuldades que essa sim, pessoa vive. E na hora em que ela precisa, surge o milagre, surge alguém, apareceu e que levou e que fez o processo da ajuda, né? Exatamente como exatamente. deve ser executada uma ajuda, que é aqui é o suficiente. E ele vai dar conta do caminho dele, mesmo com as condições dele. E o outro foi para o outro lado e tá tudo certo. Gente, para mim foi a coisa mais linda. E eu tentando trazer isso, né, para os meus filhos. Olhem a vida, como acreditem, olhem a vida, como ela é abundante, como ela traz aquilo que a gente precisa. Que religião é essa, né? Se não a presença. Sim, Do que a gente está falando esse tempo todo? Olha eu parafraseando aqui o profeta. Do que a gente está falando esse tempo todo? pois Se é, não o convite de estar vivo na tua vida, de olhar ao redor, de ver os milagres acontecendo aqui no nosso cotidiano, na saúde do nosso acordar, na doença, que também serve para que a gente possa parar, né? sim, E que a gente possa parar de fato sem precisar ter um motivo externo, mas que seja por uma escolha também, né? sim, Então, assim, a importância é que a gente está conectado com algo interno e que ao mesmo tempo é interno, mas também é externo. Estarmos presentes, né? Eu acho que o que sintetiza bem esse trabalho aqui, tanto do profeta quanto essa nossa proposta aqui de fazer a leitura e essas reflexões, é essa uhum. pausa para a gente trazer vida para os nossos dias, né? E olha, naquele segundo, naquele lugar, naquele farol, naquele instante, você estava atenta. Ah, sim, Você não estava lá também no celular, aproveitando o segundinho para responder uma mensagem, alguma coisa, tá? é. Então, o que se revelou de milagre ali para que você também presenciasse e pudesse sentir essa mesma conexão de vida ali, como dando um exemplo para os filhos. Olha que riqueza incrível. Eu fiquei no agradecimento desta possibilidade de estar com eles, né? Eu não tinha nem. A minha parte de estar ali atenta eu tinha passado batido. Ah lá, é, Porque é assim, tá, gente? É assim, a gente passa batido em algumas coisas. Você vê que uma mesma situação, ela tem várias camadas. sim, Convite, quando a gente fala de ampliação de consciência, de iluminação, dessa Paranauê todo, dessa religião, né, que tem um monte de doutrina, que tem um monte de coisa, no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem que ir, ó, descamando, partes por sim, partes. Assim como eu também estava desatenta num pedaço do aprendizado, né? Eu estava grata por estar ali com os meus filhos e poder trazer, chamar a atenção nesse sentido de observem, olha isso.
e ao mesmo tempo me permitir me emocionar com a cena que eu tinha acabado de ver. Simples, cotidiana, que para aquela pessoa com deficiência talvez seja a coisa mais Uhum. banal do mundo, porque é uma situação que ela deve enfrentar em vários outros momentos, né? Não sei, Sim, mas que para mim ali me tocou. E quando algo nos toca, a gente precisa deixar ser tomado por esse sentir para chegar, né, mergulhar um pouquinho mais profundo para daí ver qual é o meu aprendizado. Como que o que é que isso me revela? Lembra do episódio anterior da beleza? Qual é a sim, beleza, qual é a beleza nisso? Talvez aqui alguém esteja me ouvindo e falando, nossa, mas que coisa mais besta. Tudo bem, não, nem todo mundo precisa ver a beleza nesta cena que eu vi. Assim como essa mesma pessoa pode ter outros sinais de beleza que é importante para ela e que eu também não vou ver, né? Então, assim, o importante é esteja atento àquilo que te toca. É esse meu convite. Porque o que me tocou me pertence e vai me convidar para ir para um avanço de consciência, e o que te tocou é um sim, convite para que você faça o seu processo, o seu caminho, a sua jornada de ampliação também de consciência. Agora, se nem eu e nem você estamos atentos àquilo que nos toca, então a gente está só nas, no trabalho corriqueiro, né, rodopiando a rodinha ali do hamster, sem conexão nenhuma. E eu acho que eu acho, na minha humilde opinião, que não é a proposta humana. A proposta humana, eu acho que é adentrar no sentir, seja ele qual for, a cena que for. sim. Muito bom. Bom, sempre que o adentrarem, levem consigo o seu ser por inteiro. Por inteiro. Pois é. É isso. Essa cena eu fiquei imaginando aqui. Enquanto você falava, eu ia te ouvindo. Eu falei, nossa, Deus se revelando ali para ela também. Olha aqui, minha filha. Ainda que você não veja, ainda que você não saiba, sempre tem um anjo conduzindo seu caminho, né? Cara, eu vi assim, porque eu tava parada e eu juro, em algum momento, obviamente, eu me desliguei. E Claro, eu não vi de onde que o cara surgiu, né? Mas quando claro. eu vi aquele cara chegando assim, ó, já encaixou o braço no braço do homem e eu falei, meu Deus, meu Deus, Meu obrigada. Deus. Porque É, me primeiro uma angústia de ver aquela pessoa chegando ali no limiar da calçada e era uma rua ali que entra, né? Não tem uma faixa propriamente dito. Cara, sei lá, a chance, né, o risco ali de um atropelamento de alguma coisa era muito grande. E a hora que eu vi o outro chegando, como diz o meu querido filho, do nada. hum, Fabrício, aonde você quebrou esse negócio? Não sei, mãe, do nada quebrou. Tudo é aham. do nada pra ele. E o cara Mas chegando. olha, mas olha aqui, aí eu vou convidar, vou pegar o Gibran no início e eu mesma aqui, meu amigo Gibran, meu É, BFF Gibran. é, E aí, eu e Gibran aqui vamos dizer para Fabi: é melhor olharem à sua volta e verão Deus te sinalizando conduções onde parece que não estamos vendo o caminho. ó o caminho de novo, né? Ó, o caminho! Le livre de chemin, mandala do caminho. E É, aí, de alguma maneira, é, esse religare aqui, ele acontece. É impressionante. E olhem para o infinito e verão Deus caminhando nas nuvens, estendendo os braços no relâmpago e descendo na chuva. Eu sou este ser que chora no pôr do sol, então eu nem posso falar muita coisa, né? é, é muito lindo, né? Quando a gente se abre para essa beleza da vida, parece que a gente acha um lugar de calmaria interna. É um ajuste de frequência, né? Como É, uma rádio. Eu ajusto essa frequência desse sentir, desse religare,
para que eu escute a música que toca, que me toca, né? Então, como eu refino essa frequência também com o divino para me manter aqui, né? Para me manter como um ser espiritual vivendo uma aventura terrena. É, e acho que é essa conexão, né? É esse mergulho, essa religação que permite que a gente volte com olhos mais serenos, nem sempre tranquilos, mas conscientes e presentes, para que a gente resolva as nossas questões cotidianas. Uhum, Né? Porque assim, às vezes as pessoas podem, né, escutar a gente falando aqui, ah, mas não dá para viver assim, porque é um que chama, é outro que não sei o quê, é um assunto que tem para resolver. Sim, a gente vai entrar nesse estado de atuação, como eu chamo. A gente vai atuar. Só que se a gente atuar depois de uma conexão interna, a gente vai conseguir chegar num lugar de maior clareza, nossa de Senhora. maior de decisões mais assertivas, de ações mais conectadas. É disso que a gente está falando. Não é só para sentar e ficar contemplando, 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 porque a vida está acontecendo lá do lado de fora. Uhum, E eu só consigo entrar na vida inteira, né, realizando de maneira centrada, a partir do momento que eu estou centrada comigo. E aí eu não vou ferir os meus valores, eu não vou, primeiro que eu vou descobrir quais são os meus valores mesmo, não são os valores dos outros, não é o pensamento dos outros que podem complementar, mas não podem ser uhum, do que os meus, né? sim. A gente tem que se conectar com aquilo que faz sentido para a gente. E a partir dessa concordância interna, daí eu tenho mais clareza para tomar decisões. é, com certeza vamos ter menos problemas, porque uma vez que eu estou tomando decisões desse lugar assertivo, do adulto, consciente, eu vou ter menos atropelos, né? Agora, se a gente não está nesse lugar de religião, se eu não estou conectada comigo, eu vou fazendo porque eu tenho que fazer, porque o outro falou, porque o outro que não sei o quê, a vida me atropela. E aí vai atropelando porque as coisas não estão conscientes e só vai gerando mais problema, mais problema, mais problema. E a Uhum. gente entra lá até que é burnout, pá, apagão. Apagou. Então, assim, como evitar burnout? Gente, pelo amor de Deus, hein? Não sou nada, não sou médica, não sou psicóloga, não sou nada. Mas vou brincar aqui. Como evitar burnout? Façam uma religação interna. Estejam conectados com algo interno. E levem consigo o seu ser por inteiro. E levem consigo o seu ser por inteiro. Então, assim, medir. Olha, de novo, orai e vigiai, né? Ai, ai, Vai gente. lá, se conecta, centra e no dia a dia vigia. É. A vida é Mas isso. você falou aqui, aí tem esse outro trecho que é exatamente levem o arado, a forja, a marreta e o alaúde. As coisas que vocês moldaram por necessidade ou por prazer. Porque em devaneio, tipo, não é para faz o bem feito, faz o que precisa, né? Não é o bem feito, mas faz o que precisa. Mas leva o que você precisa também junto, sem devanear. Porque em devaneio não podem suplantar suas conquistas, nem ser vencidos por seus fracassos. Importante isso. É orar e vigiar Orar. constantemente. Temos mais um episódio Conectadas. conectadas. Então, é isso. Um bom caminho, né, para dentro, para cada um, para que a gente possa pisar firme aqui fora também. Isso Um aí. beijo e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira. Beijo. Tchau, tchau.